Boa noite, tudo bem? Tudo bom com você? Espero que sim. Espero que você esteja num momento muito bacana, muito agradável, que essa live te encontre desse jeito. E se não estiver, eu espero também que o conteúdo que nós vamos trazer hoje para você te faça pensar, te faça desconstruir ideias e principalmente te informe. Hoje eu vou ter o prazer de receber o artista audiovisual, fotógrafo e cozinheiro Roger Chagas e nós vamos discutir juntos gordofobia. Nós vamos falar sobre um assunto que é de extrema importância. Nós vamos falar de um assunto que, infelizmente, às vezes fecham os olhos para ele, mas que precisa ser dito, que precisa ser discutido, que precisa ser apresentado para a sociedade. Meu convidado de hoje vai trazer para vocês um panorama visto pelos seus próprios olhos e juntos nós vamos dividir aí ideias, conhecimento e informações. Tá bom? Espero que seja um tempo agradável, que você aprenda bastante com a gente, que você se informe, se divirta também. E lembrando, se você tiver qualquer pergunta, pode deixar aqui pra gente, que o pessoal tá monitorando, vão passar pra gente as perguntas e a gente repassa elas pro nosso convidado, tá bom? Vou chamar o Roger para entrar com a gente, me deem um minuto, por favor. Já quero deixar também para vocês o Instagram do Roger, que é @chagas_roger, Roger com H, tá bom? Opa! Hello! Tudo bem, querido? Tudo ótimo. Então, Boa tá noite, bom. pessoal do Orgulho. Bom, lindão, queria primeiramente, como eu faço com todos os meus convidados, quero te agradecer imensamente por você Eu que ter agradeço. topado dar a cara a tapa, por você ter topado contar um pouco da tua história, mas principalmente hoje, com esse tema, por você ter topado falar de uma coisa que às vezes pode machucar muito as pessoas e que não é tratado e nem dito de forma coerente. Então, meu amor, para você, o meu muito, muito obrigado, gratidão desde já, e que seja um tempo que nós dois possamos trocar muita ideia, muita informação e poder ajudar muita gente também, tá bom? Ok. Primeiro Queridão, de tudo, meu áudio tá bom? Tá bom? perfeito, te ouço perfeitamente. Meninos, Jean, Thiago, Roque, se tiver algum problema, vocês comuniquem a gente, por favor, tá Deixa eu bom? ver aqui. Mas por hora tá tudo perfeitinho. Ok. Deixa eu só. Querido, eu Diga. queria, eu queria começar te perguntando o seguinte. E aí depois a gente vai entender por que eu te fiz essa pergunta. Para você, Roger, ser gordo é uma opção? Eu acredito que não. Acho que se trata do meu biotipo físico, né? E é muito complicado você ir contra o seu biotipo físico, né? Tem gente que cai nessa cadeia de fazer dietas e mais dietas e acaba gerindo outras doenças por conta disso. Não acho que seja uma escolha, Ótimo, entendeu? É o meu biotipo. ótimo. Ou seja, é natural como nascer com cabelo preto, com olho castanho, é natural como você ter barba ou você não ter barba, enfim, é mais uma característica do seu Sim, biotipo, é uma característica que você nasceu com ela sim, e que sim, você aprendeu a conviver com ela, certo? sim, exatamente. Ótimo. Acho que a palavra aprender a conviver, esse gancho, ele se encaixa na questão da sociedade a qual a gente está inserida, né? Que a gente aprende a conviver por conta da rejeição, da crítica. Então a gente meio que lida com algo que não é tão aceito. Então a gente aprende a lidar com isso. Sim, É bem por aí. eu acho que essa nossa colocação agora, Roger, é muito bacana. Por quê? Porque ela vem de encontro com o último papo da semana passada que nós tivemos aqui no Orgulho, com o Dr. Diego Cardoso, que nós falamos exatamente sobre isso. Às vezes as pessoas elas buscam uma, não é nem a aceitação, mas é a aprovação da sociedade. Então, assim, você precisa ser aprovado por ser gordo, magro, preto, branco, azul, amarelo, para que você viva bem com isso. Mas é ótimo quando a gente tem um discurso como esse, que é uma característica do meu biotipo e ponto. E ponto. Infelizmente, a gente tem que aprender a conviver com isso. Porque ser gordo na nossa sociedade é quase uma bizarrice. É quase um crime. Né? Se você não seguir os padrões estéticos, você está errado e você tem que mudar. E é como você falou, as pessoas fazem dietas mirabolantes, as pessoas às vezes tomam suplementos ou remédios extremamente perigosos
simplesmente porque não sabem lidar com aquilo que é natural delas. Um dos exemplos aí tá a bariátrica, né? Porque hoje banalizou, é muito comum esse tipo de cirurgia. E não devia ser assim, sabe? E, se eu não me engano, é uma taxa muito grande de pessoas gordas que fazem a bariátrica e voltam a engordar, Não, entendeu? eu tenho amigos pessoais que fizeram uma vez, aí assim, fizeram, emagrecer, perdeu 30, 40 quilos. Depois de um ano, estavam marcando bariátrica de novo. É o que você falou, ficou banalizada, é como ir Sim, cortar o cabelo, é como ir tirar a sobrancelha, é tá bem bizarro, é complicado. bizarro. Já deixa Olha, eu te acho que tem fazer, pergunta aqui embaixo, ó. deixa eu ver. Não, por enquanto acho que não. É só o pessoal entrando, comentando, o Guri dizendo que gostou do nosso nome, Orgulho de Ser. Obrigado. Roger, deixa eu te fazer uma Diga. pergunta. Não precisa nem ser muito específico, se você não lembrar, não tem problema, mas eu queria entender isso contigo. Quando foi que você sentiu a gordofobia pela primeira vez? Então, acredito que desde pequeno em família, né? Por exemplo, se você é gordo porque você come demais. Não porque é um biotipo, uma característica sua, né? Você é gordo porque você come demais, porque você é relaxado, não se preocupa com a sua aparência, entendeu? Por exemplo, a minha vida inteira eu senti muito a gordofobia, né, em dois pontos, dentro da minha própria família e no trabalho. Ah, Entendi. o gordo não vai dar conta. Eu lembro que uma vez eu trabalhei numa cozinha e isso uma amiga minha veio comentar comigo depois, que tinha um rapaz que falou lá, aquele gordo não vai aguentar o serviço, vai embora. Aí essa minha amiga, que também é gorda, só que ela já estava ali na casa há muito tempo, ela falou, pois é, eu aposto que ele vai dar conta. Pois é, eu fiquei lá, eu fui um dos últimos a sair da empresa. Eu saí porque eu acabei migrando para outra. E muita gente que entrou comigo, pessoas magras, corpo padrão, não aguentaram o serviço. Então, assim, acho que a sua competência indifere do seu biotipo físico. Entendeu? Concordo Isso aí é. plenamente, plenamente. Eu acho que você julgar a competência ou as competências técnico-teóricas de uma pessoa pelo biotipo, pela cor da pele, isso é desumano. Isso assim, isso deveria ser crime, porque assim, então quer dizer, porque você é gordo, você não vai dar conta. Dar conta do quê? Você sabe qual que é o meu potencial? As pessoas não sabem esse tipo de coisa e querem julgar isso dessa maneira. É muito bizarro, é muito bizarro, é muito bizarro. Pô, porque a leitura fácil que faz é assim, por exemplo, é porque o corpo gordo é um corpo muito, como eu posso dizer, adoecido pelas pessoas, sabe? Se Sim, você tem algum problema, é porque você é gordo. Se a pressão é alta, é porque você é gordo. Sabe, tudo é porque você é gordo. Por exemplo, quantas pessoas aí que eu conheço que são magras, têm diabetes, têm pressão alta, entendeu? sim, São cardíacas, sim. entendeu? Por exemplo, se você tem problema de coração e é gorda, ah, não, você tem problema de coração porque você é gordo. Então as pessoas querem tratar o seu corpo. Agora, se é uma pessoa magra que tem, sei lá, a pressão alta, não vai querer tratar o corpo dela, vai tratar a pressão alta. Você consegue entender a linha de raciocínio? É Sim, como se sim, nós fomos sempre culpabilizados, sabe? O exato. nosso corpo ele recebe uma carga de culpa muito grande. Ah, Exatamente. você tá solteira porque você é gorda, porque não cuida do seu corpo. Sim. Sabe, coisas do tipo, Sim, sim. entendeu? Eu acho que você falou agora, Roger, é uma das coisas mais doloridas, porque assim, é, a sociedade toda pode sofrer de tudo, do que quiser. Mas é exatamente isso. Nós não sofremos do coração, da pressão, da diabetes por sofrer. Nós sofremos porque somos gordos. Então, assim, você tem que se cuidar. E é o que você falou. Não é cuidar do problema específico. Assim, não é procurar o cardiologista para cuidar do coração. É procurar endócrino para emagrecer. E depois que você emagrecer, você vai ao cardiologista para cuidar do coração. Então, assim, o teu coração pode estar te matando. Você pode ter uma saúde maravilhosa. Mas as pessoas vão olhar para você, apontar o dedo na sua cara e falar assim, não, você sofre do coração porque você é gordo. Quando na Exatamente. verdade, talvez, tudo bem, é o que eu sempre digo também. Eu acho que o ser gordo hoje,
precisa ser dito, precisa ser posto como belo, como aceitável, como justo e como normal. O que as pessoas Assim, têm que prestar atenção é que a saúde deve ser preservada. Você tem que cuidar da sua saúde. Mas isso não quer dizer que você não possa ser gordo. É completamente diferente. É completamente diferente. e assim, a gente tem que abrir um recorte que, assim, uma coisa é gordofobia, tá? Outra coisa muito diferente é pressão estética e as pessoas às vezes confundem um pouco disso, tá? Sim, Por exemplo, uma mulher que ela engordou um pouco e ela, vamos supor que ela perdeu, sei lá, um trabalho por conta que ela não estava naquele padrão ali para fazer, sei lá, uma capa de revista. Isso é pressão sim. estética, isso não é gordofobia. Quando a gente fala de gordofobia, a gente não fala só do ódio que é jogado em cima do corpo gordo. A gente também fala da questão da não visibilidade. Por exemplo, eu preciso entrar no ônibus, eu preciso ter uma catraca que eu passe, eu preciso sentar numa cadeira que me sustente, eu preciso, sei lá, estar dentro de um avião e ter uma poltrona que me caiba sem incomodar o colega do lado. E a gente E, não tem, a gente não é visto, entendeu? Os espaços não são feitos para o corpo gordo. e eu acho também, Roger, puxando um gancho que você acabou de falar, que mais do que, por exemplo, sentar numa poltrona no avião que não incomode o colega do lado, mas é também que você não se sinta constrangido por estar ali, Sim, claro. né? Porque às vezes você se sente constrangido, talvez o próximo não esteja nem aí pra você, sabe assim, ele entrou, sentou, colocou o fone de ouvido dele, cara, ele não tá nem olhando pra tua existência, mas nós somos tão apontados, nós somos tão criminalizados por ser gordos que nós nos sentimos mal pelo que o outro pode vir a pensar. A gente não sabe nem se ele tá pensando, mas a gente já se sente mal É, por isso. exatamente. O Fernando tá aqui dizendo que se a gente sentar num banco, ninguém quer sentar perto da gente. Já aconteceu comigo. Sim, sim, sim. Muitas Eu vezes. acho que outro comentário muito bacana que o Fê fez foi a questão do colégio, quando o corpo gordo do homem, você começa a ter a mama crescida, às vezes por tecido adiposo, enfim, e que ficam de fato te comparando a meninas, a seios femininos. E aí a gente vai muito além, porque a gente percebe como a misoginia ainda faz parte da nossa sociedade. É Como uma isso sociedade. é ruim. A mulher é colocada como demérito, de forma pejorativa, né? Como Exato. se ser Você uma tem mulher fosse seios ruim. como o de mulher. Você tem mamas como se fosse uma mulher. Tá, mas pera. Isso é ruim? Isso é errado? Isso é feio? Por que exatamente? Né? Porque assim, as pessoas não fazem essa ligação. Ah, não, estão falando que é feio porque ele é menino e o menino não pode ter. Não pode ter. Aí a gente pode agregar isso, né? Eu boto uma barra aí porque já não tem lugar de fala. Entra até uma questão de gênero, né? Qual o problema do homem ter um peito feminino, digamos assim, Exato, né? exato. Qual o E aí, problema? Roger, eu vou puxar um outro gancho que você acabou de falar. E eu vou levar essa conversa para uma pistinha bem estreita que eu acho que é importante a gente tratar, que é a gordofobia dentro da comunidade gay. Esquecendo todo o resto. Aqui, ó, bem focado. Sabe por quê? A gente acabou de dizer o seguinte: por que, que o homem não pode ter uma mama, por exemplo? Né? Quem que disse isso? A misoginia, essa questão do corpo. Mas ninguém reclama, e eu vou ser bem direto, ninguém reclama se o passivo tiver uma bundona. Se tiver uma bundona, tá tudo bem. Que a bundona pode, o peito não. Entendeu? Exatamente. É por quê? Porque existe uma questão da masculinidade, né? A Exato. masculinidade ela pode ser rompida até certo ponto, entendeu? Então Exato. aí entram várias questões de heteronormatividade, várias construções. E aproveitando esse gancho, existe a sexualização, uma hipersexualização do corpo gordo. Sabe? O corpo gordo, entrando nesse viés, ele é fetichizado, sabe? Sim, Existe muito disso, sim. É. Mas isso aí é um assunto bem extenso, mas né, sim, existe essa sim. questão ainda assim, entendeu? A outra coisa que eu posso falar com relação à gordofobia, voltando um pouco atrás, questões da família, é Claro. como a família reproduz isso por conta. Cara, ela começa assim, é no berço mesmo, sabe? Eu cresci escutando a minha mãe questionar meu peso, questionar o quanto eu comia, entendeu? Eu cresci muito escutando sendo tratado como feio. Isso ao longo dos anos mexeu muito com a minha estima,
sabe? Eu achava que não ia conseguir ficar com ninguém, é claro. Vivia no interior do Rio de Janeiro, achava que não conseguia me relacionar com ninguém porque eu era gordo, eu era feio. E sabe aquela história de que uma mentira muitas vezes contada ela se passa só como verdade? E Sim. é muito real isso, sabe? Eu vou falar uma coisa para vocês que eu não sei se faz sentido para você, mas para mim que veio do interior faz, por exemplo. Mas está na época de eleições agora, né? Eu lembro que quando eu morava no interior do Rio de Janeiro, aí começava essas épocas, aí tocava aquela musiquinha do candidato, a primeira vez a gente achava muito chato. Aí no segundo dia a gente já reconhecia o jingle. No Uhum. terceiro a gente já via o coleguinha já cantando. Aí no quarto dia a gente já cantava junto. Aí, sei lá, décimo, a gente já tava já assim, alegre para cantar a música. E hoje, até hoje, eu lembro dessa música, desse candidato. É só para vocês entenderem que, tipo, muita gente tem problema com estima, porque a sociedade, ela impõe isso, ela martela isso na cabeça das pessoas o tempo É, inteiro, eu acho que você falou uma entendeu? outra coisa, Roger, que é muito bacana, que é assim, enquanto você tem aí até, tipo, 1 aninho de idade, ai, é lindo, é o bebê fofinho, ai, que bonitinho, as dobrinhas, nananana. A partir, sei lá, mas eu vou dizer assim, quando você começa a andar, ficar de pé com as tuas próprias pernas, pronto, não, mas esse menino é gordo, mas esse bebê tá gordo. Gente, mas não era bonitinho até 2 dias atrás, entendeu? É o que você falou, isso vai assim, é o pai, é a mãe, é a avó, é a tia, isso vai, isso vai, isso vai. Chega uma hora que você de fato vive com um trauma interno, porque assim, às vezes você nem sabe se é bom ou se é ruim, você só sabe que as pessoas estão falando, porque você lembra disso, porque isso fica como um looping na tua mente. Então assim, você se olha no espelho e você não se reconhece. Isso é muito ruim, isso é muito ruim. É horrível. Eu começo a dizer que para você descobrir a sua beleza, você tem que de verdade acreditar no fato que você é bonita. Eu só fui me descobrir uma pessoa bonita quando eu comecei, não, peraí. E eu lembro que isso aconteceu há uns tempos, muito lá atrás, muito lá na época de juventude, por volta dos meus 8 anos, eu era bem novinha, eu tive contato com a câmera fotográfica de um amigo. Eu comecei a tirar fotos e comecei a me olhar de outros ângulos. Roger, desculpa te interromper só um pouquinho. O seu áudio tá falhando um pouquinho, ele tá indo e Tá, vindo. Só. vê se dá melhor agora. Bom, continua falando e eu te aviso, por favor. Tá. Áudio é uma coisa complicada, peraí, É deixa eu ver verdade. aqui. Tá me ouvindo bem? Bem, agora eu tô te ouvindo bem. Tá, o que eu falava é o seguinte, que pra gente, a gente descobre a beleza da gente mesmo quando a gente acredita que a gente é bonito, né? Mas para acontecer isso é preciso que haja alguma coisa, aconteça alguma coisa para você romper essa bolha. No meu caso, né, e vai lembrar que o caso de cada pessoa é único, cada um tem a sua vivência, mas no meu Claro. caso, eu tive um contato com a fotografia, isso bem antes de começar a trabalhar com fotografia, por volta dos meus 18 anos. Tu consegue me ouvir bem? Perfeitamente E, agora. então, e aos 18 anos, eu tava tirando algumas fotos, algumas selfies com essa câmera do meu amigo, e eu comecei a olhar para o meu rosto, para o meu corpo, e entender que, cara, peraí, não é exatamente assim que falam. Peraí, eu tenho um olho verde, eu tenho um olhar um pouco mais incisivo, sabe? Então são coisas que você não percebe porque a todo tempo você é bombardeado, que você é feio, que você é isso, entendeu? Que a gente quer, que você... Cara, e assim, por exemplo, meu irmão, eu cresci com ele me ofendendo, entendeu? Entendi. Falam coisas bem pesadas, você sabe? E as pessoas, muitas das vezes, principalmente na família, elas não têm noção do quão nociva elas estão sendo, Sim, né? sim. Elas acham que tem um direito de, estou me preocupando com você porque você está muito gordo. Tipo, perde a mão e só fala merda, sabe? E assim, e vai te jogando num buraco, vai caindo. Hoje a gente tem muita informação, a gente tem uma grande gama de militância na internet, mas você bota aí, sei lá, uns 15 anos atrás a gente não tinha isso. Não com Fato, essa força fato. toda. Não A gente mesmo, não não tinha mesmo. isso tocar A- o mundo das redes sociais. sim, Pode falar. exatamente. Roger, deixa eu te fazer uma pergunta. É, quando você tem essa memória de quando foi a primeira vez que um comentário desse te machucou, assim, te ofendeu de verdade? Quando é que isso, em que momento a coisa foi tão pesada ao ponto de você parar
e sentir vergonha, sentir. Eu vou. Enfim, sentir nojo de você. Houve esse momento? Em que momento isso aconteceu? Acho que o nojo do meu corpo eu nunca senti, né? Graças a Deus, eu nunca cheguei a esse ponto Que bom, da, que bom. de me sentir tão mal assim com o meu próprio corpo. Mas, por exemplo, né? Eu vivi a minha vida inteira, né? Eu não gostava de. Minha vida inteira, abre aspas, né? Antes desse período de libertação, de ser católico, mas sempre me cobrindo. Sempre estava de camisa, não gostava de tirar roupa perto de ninguém. Ir à praia primeiro era um incômodo, eu queria ter uma piscina muito grande, entendeu? E assim, acho que no colégio, eu não lembro exatamente, mas assim, o fato de ser chamado de gordo toda hora, como se fosse algo ruim, sabe? Ter lembrado do peso, todos os apetites eram colocados com relação ao meu peso, sabe? Eu lembro que quando eu era mais novo, eu era chamado de cebolinha porque eu parecia cebolinha toda. Aí quando eu engordei, as pessoas começaram a me chamar de cebolão. Entendi. Cara, então isso por conta do meu peso, sabe? Então, assim, é um pouco chato, sabe? Você ser definido de forma tão pejorativa pelo seu corpo, sabe? Sim, Como se ser grande, como se ser diferente fosse errado, sim, né? Vale sim. lembrar que ninguém é igual a ninguém. E você estava falando anteriormente sobre algo sobre relação como a sociedade impõe, constrói as coisas em cima da gente, né? É muito estranho. Muitas pessoas falam sobre que antigamente as mulheres eram vistas como deusas, os corpos mais volumosos e tudo mais, mas os homens também tiveram esse momento, né? Há muitos anos atrás, principalmente nos Estados Unidos, quando o ser gordo para a sociedade era visto como algo, vamos abrir aspas, é, símbolo de nobreza, porque, por exemplo, se você era gordo, você podia se alimentar bem, você podia comer bem, você tinha fartura em Sim, casa. sim. Então era normal que os nobres eram sempre mais redondinhos, coxinha vermelhinha, essa coisa toda, sabe? Então, a gente vê muitos Exatamente. príncipes e culturas sempre mais gordinhos. Então, o que eu quero dizer com isso é que a sociedade, ela constrói e desconstrói uma imagem de ideal de padrão, entendeu? Exatamente. Hoje a gente não se encontra nesse padrão, mas algumas décadas e centenas de anos atrás já foi diferente. É verdade. Eu queria ler aqui o comentário do Dr. Tarcísio Jardim, que ele coloca assim: o elogio, entre aspas, ao amigo que emagreceu quando ele chega no rolê. Pequenas coisas que perpetuam essa ideia de errado. Fato. Quando você. Eu acho assim. A gente até vem Não, discutindo isso há algum tempo. ele tocou numa coisa muito forte. Porque assim, eu acho o seguinte, tá, Roger? Eu vou te dar minha opinião e aí você trabalha em cima disso. Eu acho assim. Vamos supor, nós dois nos conhecemos e nós temos intimidade, e você chega para mim e fala assim: ai, Vini, não tô tão à vontade com o meu corpo, vou fazer uma dieta, quero perder uns quilinhos, nós dois, tá? Com essa intimidade. Uma coisa é você depois virar para mim e falar assim: ai, Vini, nossa, consegui perder os 5 quilos que eu queria. E eu virar para você e falar assim: nossa, Roger, parabéns, olha, você conseguiu emagrecer o que você queria. Isso é uma coisa. Agora, você não me disse nada. Você não me falou nada sobre isso. Você sequer um dia me disse que não estava à vontade com o seu corpo. E eu noto que você emagreceu, aí será 5, 10 quilos. E faço esse elogio, é sim pejorativo. É sim dizer que o corpo antigo do Roger é errado. E as pessoas não têm essa consciência. As pessoas não É, prestam atenção nisso. é exatamente, por exemplo, se eu falar assim, acho que eu tô muito gordo, né? Acho que eu emagreci um pouco. As pessoas viram, não, você tá. Tipo, tá, mas eu falei que eu tô gordo, não falei que eu tô feio, Exato, né? exato, exato, Entendeu? E exato. assim, e a decisão de emagrecer é uma relação muito com o meu corpo. Tipo, não tem Sim. espaço para outra pessoa. E agora, voltando mais a algum comentário do doutor, no ano passado eu passei por uma cirurgia, que não vale aqui em detalhes, mas eu fiquei 3 meses afastado e precisei fazer uma dieta com relação ao estômago, enfim, e fazer uma dieta muito pesada. E eu Uhum. emagreci consideravelmente, inclusive eu fiz até um ensaio. E eu postei fotos desse momento para registrar.
E eu lembro que a quantidade de elogios tá magérrimo, tá maravilhoso, você tá no seu melhor momento. Peraí, então, estar no meu melhor momento é só se eu estiver magro, sabe? Então, assim, as pessoas fazem uma ligação muito do corpo gordo ser feio. Sim, Entende? sim, sim. Acho que esse é um ponto assim que deveria ser um divisor de águas. O que você falou foi exatamente o que deveria ser. Então quer dizer que assim, eu tenho o direito de me achar gordo, eu tenho esse direito. Eu tenho esse direito de me achar gordo. Qualquer um tem. Só que ninguém tem o direito de dizer se eu estou lindo ou feio por ser gordo. Que é o que você falou. Emagrecer é um direito que nós temos. Sim, Engordar é um direito que nós temos. Mas a ninguém é dado o direito de julgar a minha beleza pelo meu corpo. Ninguém. Ninguém. E é isso que a exatamente. sociedade faz. Roger, eu queria entrar contigo ainda. Na verdade, entrar não. Voltar a falar um pouquinho sobre a gordofobia exclusivamente dentro da sociedade gay. Eu queria te fazer algumas perguntas e eu vou fazendo conforme a gente for batendo este papo. Você acredita, ou você pode dizer até de experiência própria, que você sofre mais preconceito da gordofobia, ou o preconceito da gordofobia, dentro da comunidade gay do que na sociedade comum? Olha, eu acho, eu não sei, saberia pesar isso, pra ser sincero, porque assim, acho que depende muito do meu, a minha resposta dependeria muito do meu momento. Hoje eu tô num momento onde eu tô lá em cima, assim, com relação à minha autoestima, sabe? Uhum. E é uma coisa que eu sempre falo, inclusive tem agora, tá? É uma coisa que eu sempre falo que é assim, no meu caso, eu falo que a descoberta não é que eu me acho bonito, não é que eu me aceito, não é que eu aceito o meu corpo. Porque quando a gente fala assim, o corpo é como se Deus tivesse dado uma laranja para alguém e deu uma árvore, eu estou aceitando essa laranja. Como se estivesse aceitando um resto. Não, eu estou entendendo, é um entendimento de realidade do meu corpo. Eu tenho que limpar minha vista e ver que realmente está ali, sabe? E assim, hoje eu acho que o preconceito com relação ao corpo gordo, a gordofobia, ela vem de todos os lados e não tem um lado maior ou um lado menor. Eu não acho isso. O que acontece na comunidade gay é a questão da fetiche, de muitas vezes você ser uma coisa objetificada, entende? Entendi, Sabe? entendi. Você acredita? Já recebi algumas mensagens tipo, mas você não é muito gordo. Oi? Sabe? Coisas do tipo, sabe? Ou tipo. Eu não vou lembrar agora exatamente o comentário, prefiro não falar. Mas é bem nessa linha, assim, sabe? Fazendo subclasses, sabe? É claro que a gente entende que existe, por exemplo, eu sou um homem gordo e existe um gordo maior que a quantidade de peso é maior Eu que a acho, minha, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Porque assim, entendeu? eu entendi porque eu entendi, até porque eu também já ouvi isso. Então, assim, vamos supor, a pessoa diz, por exemplo, que ela gosta do corpo gordo. Ela diz que ela gosta do. Se a gente for. Vamos colocar em subgrupos, que ela gosta do urso. Então, assim, ela gosta daquele cara mais parrudão, gordo, né? Mas, às vezes, é o que você falou, é um fetiche. E o fetiche dessa pessoa não é em estar de fato com você, mas é única e exclusivamente ter o seu corpo como objeto. E o objeto de desejo dela é uma coisa que daí deixa de ser só a gordura, mas passa a ser uma doença, que passa a ser uma obesidade mórbida, passa a ser aquele corpo que tem 200 quilos, 250 quilos, então assim, que a pessoa não consegue ter nenhum tipo de reação física, que a pessoa precisa de tratamento médico 24 horas, de acompanhamento médico 24 horas. Então, assim, a objetificação já começa a ser uma coisa que denigre a sua imagem como gordo, porque assim, ela não quer saber de você, ela não quer saber exatamente o que você sente, o que você pensa, ela quer um corpo gordo para usar para o prazer dela. Então, a grande questão desse ponto
estava tentando explicar, acabei que não encontrei as palavras exatas, é que assim, a gente volta no que eu tinha comentado sobre a não ver a pessoa, entendeu? Você não está sendo visto, Exato, sabe? exato. Tem uma mensagem aqui, ó. É, Peraí. tem várias. Ó, eu acredito que a infância é um dos piores momentos, pois as crianças falam coisas que magoam eternamente. Nossa, verdade. Ó, peraí. Uma vez na escola da minha mãe, as crianças cantando música, gorda, baleia. Nossa, eu já fui chamado muito de gordo, de baleia, Sim, saco de sim. batata, pé de banha. E quem fez esse comentário foi o Vinícius É o 5688. rock, é um dos nossos ADMs, inclusive. Aí a Ah, gente tem um também, ó, da IRZ.Saturnarte. Tudo enraizado. O sistema, né, cis com C e S, tema, tem que mudar. Assim como as pessoas também. É importante as pessoas entenderem, mesmo que o conhecimento tenha barreiras, ir atrás de entender pessoas é procurar entender o mundo. Boa. O Davi colocou assim: as crianças conseguem ter uma crueldade sem limites, mas isso é aprendido em casa. Qualquer forma de preconceito é uma construção social que começa dentro da família. Concordo plenamente, porque eu acho que exatamente. nenhuma criança nasce preconceituosa. Nenhuma criança nasce odiando a imagem do próximo. As crianças aprendem isso em casa. As pessoas levam isso de casa para a escola. E, infelizmente, a escola não tem a função de educar. Quem educa é pai e mãe. Então, quem ensina a filha a ser preconceituoso é pai e mãe, não é a escola. E a escola, infelizmente, tem que corrigir, tenta corrigir isso, mas é complicado. Porque é um dos momentos da vida da gente onde a gente mais sofre bullying. A gente mais sofre bullying. Exatamente. É pesado né, essas questões, às vezes, sabe? Sim, sim, sim. Muito pesado. Muito pesado. Muito. Muito. É um momento, assim, de muito sofrido. Exato. Roger, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Diga. Você consegue pôr em palavras, expressar pra gente o que, que você sente ou o que, que você sentiu quando você sofreu gordofobia? Então, assim, você sofreu a gordofobia, você acabou de ouvir um xingamento, ou enfim, qualquer uma dessas expressões, né, que Hum. são gordofóbicas. Como é que fica o Roger internamente? Como é que fica o Roger quando chega em casa e repassa esse momento? Como é que é? Cara, assim, hoje, eu vou falar em dois momentos. Antigamente eu me sentia muito mal, né? Eu já tive níveis de depressão, assim, com relação a isso. Mas, e assim, chorava de noite, né? E ficava remoendo aquilo a semana inteira. E na época eu não tinha nenhuma referência de beleza de homem gordo. Eu falava, poxa, como eu posso fazer isso, sabe? Então, assim, era uma coisa de engole seco, sabe? Agora, hoje, não. Hoje, muitas das vezes, eu tenho a posição de escolher ou não responder, entendeu? Se eu sou chamado de gordo na rua, eu posso ligar o F, tá, e seguir o meu caminho, porque, beleza, nossa, que novidade, né, que eu sou gordo, né? Tá, e daí? Porque hoje, se você me chama de gordo, você não me ofende, Uhum. entendeu? Porque ser gordo é o meu biotipo físico e tá tudo certo, entende? Agora, o que deixa a gente chateado é que, em pleno 2020, as pessoas acham que isso é uma ofensa, As entendeu? pessoas acham que chamar o outro de gordo é uma ofensa, é um É, e, palavrão. e, e e outra, e as pessoas acham que, assim, eu não sei o que faz elas pensar que elas não têm problemas, que todo mundo tem problema para resolver, né? Mas ela Sim. tira, eu não sei como, ela tira um tempo para poder cuidar da vida só, É, entendeu? é aquela velha máxima, né? Se cada um cuidasse da própria vida, nós não teríamos esse tipo de problema para ter que lidar, entendeu? Se as pessoas cuidassem cada um da sua vida, porque eu acho assim, o meu corpo é um problema meu, é um problema meu. O que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu visto, o que eu como, é um problema meu, é um problema meu. Sim, claro. E mesmo que isso esteja indo contra a minha saúde, continua sendo um problema meu. E existem formas e formas de você
alertar, de você se preocupar, de você aconselhar. Mas apontar o dedo na cara de uma pessoa e dizer assim, você está assim porque você é gorda, não é a forma correta de se fazer isso. Porque às vezes, essa pessoa talvez nem tenha esse esclarecimento de que ser gordo é bonito, de que o corpo gordo é belo. Porque às vezes ela está sofrendo coisas internas muito maiores do que isso. Mas ninguém para essa pessoa e pergunta assim, tá tudo bem? Você quer conversar? Exato. Entendeu? O que falta é um pouco de acolhimento antes do julgamento. E que as pessoas vêm, dizem se preocupar com a sua saúde, né? Porque se escoram nessa muleta para poder tecer comentários gordofóbicos, mas as pessoas não perguntam, não se questionam se mentalmente a saúde mental tá boa para poder escutar Exato. tais comentários, Exato. entendeu? E aí, você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Ninguém pergunta isso. É muito incrível, sabe, Roger, como a gente, de uns tempos pra cá, a gente tem debatido N temas aqui nas lives. E a gente roda, 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 roda. E a gente cai nisso que você acabou de falar. Ninguém para e te pergunta se a sua saúde mental, se o seu emocional tá ok pra gente bater outro papo. Você, vamos falar do seu corpo? Vamos, mas antes, você tá bem? Tá tudo bem? Você quer falar do seu corpo? Você... Porque assim, se a tua saúde mental não tá boa, nada vai estar bem. Você não vai se sentir bem, você não vai se sentir bonito, você não vai se sentir... Você não vai sentir nada. Você só vai se achar, tipo, mais um no mundo e que as pessoas continuam só te julgando pelo seu corpo. Correto. Roger, eu vou te fazer duas perguntas que a gente recebeu mais cedo nas nossas caixinhas de diálogo. A primeira é a seguinte, veio de um dos nossos seguidores. Como que você consegue, ou como você, se você puder dar uma dica, né? Como você diria que as pessoas conseguem não ter vergonha do seu próprio corpo? Então, acho que essa resposta eu já dei, né? A gente tem que entender que o nosso corpo é bonito e se empoderar, né? E se você, eu acho que a gente tem que, outra coisa é mudar a forma, tá? Se você se sente feio com uma sainha, usa um short. Se você se sente feio com um short curto, usa um mais longo. Se o mais longo te incomoda, usa uma outra peça, muda, investe em uma maquiagem, se olha é como eu fiz com a câmera, se olha de outros ângulos, entende? E liga o F para os comentários, entendeu? Tenta se olhar, tem um momento você e seu corpo. Isso é muito importante, sabe? Busque referência de outras pessoas gordas, de outras pessoas com corpos parecidos com o teu. Entendeu? Como que as pessoas estão se enxergando? Como elas se posicionam no trabalho, na sociedade? Acho que hoje, esses meios, eu não tinha esses meios, entendeu? Uma coisa eu e eu mesmo. Mas hoje a gente tem referência, sabe? Não sei se você acompanha os ensaios da Lizzo, conhece? Uma cantora gringa. Desculpa. Sim, Lizzo. sim, 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 sim. Então, sim. Maravilhosa, empoderada, preta linda, sabe? Então, assim, hoje a gente tem referência. Sim. Entendeu? Hoje a gente consegue referência. se espelhar em alguém, hoje a gente consegue Sim, ter conteúdo para dizer assim, puta, isso é bonito, isso é bacana, eu quero ser igual. exatamente. Então, assim hoje, que essa pergunta, eu respondo ela no tempo de hoje, eu acho mais coerente. Então, assim, busca referências, entendeu? Busca referências. Acho que isso é uma coisa mais rápida, sabe? E tenha o seu momento, seu e do seu corpo, sabe? Sim. E, assim, por exemplo, pra mim mudou muito quando eu perdi o medo de ficar sem roupa, sabe? De tirar a camisa. Eu lembro quando minha avó era viva, ela falava que eu perdia a vergonha. Nossa, mas ele perdeu muita vergonha, o que que aconteceu? É verdade, Ela é falava verdade. isso, né? Eu acho Então, assim, que é um ato de se libertar, na sim, verdade. sim. Eu acho que quando o corpo gordo fica à mostra,
quando você tem essa coisa de não vou tirar a camiseta mesmo, vou pra praia de sunga ou vou pra praia de bermuda. A mulherada fala assim, não, vou pôr um biquíni mesmo, e, tipo, foda-se o que vão falar, foda-se o que vão pensar. É libertador. É libertador porque Sim. você, neste momento, você toma posse do seu corpo, você toma posse da sua vida, e parece que assim, quando você consegue fazer isso, nada te Gira uma atinge. chave, né? É assim, nada te atinge. Quer olhar? Olha. Quer falar? Fala. Quer achar feio? Acha. Quer achar bonito? Acha. Problema seu. Meu corpo. Minhas regras. E Exatamente. ninguém vai dizer o que eu vou fazer com ele. Absolutamente ninguém vai dizer o que eu vou falar com ele. Oh, Exatamente. mais uma pergunta de um dos nossos seguidores é a seguinte. Na sua opinião, por que você acha que os preconceitos são taxados como mimimi? E aí, quando esse seguidor mandou pra gente essa pergunta, ele exemplificou isso o seguinte: quando a gente vai falar sobre gordofobia, as pessoas normalmente falam assim, imagina, é só fechar a boca. É só fechar a boca que vai emagrecer. Ou, é assim que quer. Por que você acha que as pessoas têm tanto problema, ou vamos dizer, tanto medo de encarar o preconceito como preconceito? Acho que assim, primeiramente, a gente tem que entender que esse tipo de comentário, esse tipo de postura se trata de uma pessoa ignorante, tá? E Concordo. não necessariamente 2020 teve a provar que não é porque você tem acesso à cultura e educação que necessariamente você vai ser uma pessoa com uma cultura coerente. Quando eu falo ignorância, é uma pessoa hipócrita, sabe? É ignorante nesse sentido, Sim, sabe? sim. É falta de sensibilidade com o outro, com a sociedade, e fica presa no eu. Tipo, eu acho isso e dá como verdade. Mas, eu tinha feito outro comentário, você pode, por gentileza, Sim. da pergunta? Tipo, É, deixa eu repetir, eu vou repetir dela para você, tá? Na sua opinião, então, por que os preconceitos são considerados mimimi? E aí, o exemplo é de que quando a gente vai falar sobre gordofobia, quando a gente vai dizer que alguém está sendo correta. gordofóbico, as pessoas acham que isso é mimimi e tipo, rebatem isso com é só fechar a boca ou é assim que quer. Tá, beleza. Eu dei parte da resposta. A Uhum. primeira parte foi que são pessoas ignorantes. Isso. E a segunda parte da resposta é porque essas pessoas ignorantes elas não têm empatia, sabe? Ela não tem respeito. A palavra respeito ela vem de um significado que diz é ver o outro. Você não enxerga a vivência do outro. Você não imagina as questões que o outro está passando, entendeu? É Uhum. isso. É falta de empatia com o próximo. É simples. Entendeu? É dessa forma que eu vejo uma resposta direta para a pergunta. Perfeito. 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 Porque é muito fácil falar, né? Que é mimimi, você não vivencia isso, Exatamente. entendeu? É Exatamente. muito fácil falar de um corpo gordo quando você não é um gordo, Sim, entendeu? É muito sim, sim, entendeu? sim. E eu acho que mais fácil até do que falar é muito fácil você criticar um corpo gordo. É muito fácil você apontar um corpo gordo. É muito fácil você julgar um corpo gordo quando você não sabe a história. Porque, de novo, eu volto a dizer que existem pessoas que talvez não quisessem estar, mas por outras coisas, talvez outros problemas estão. E mesmo essas pessoas, elas precisam de apoio, elas precisam entender que o corpo delas é sim bonito, que ele está assim para ser visto, que ele está assim para ser admirado. E que quem disser o contrário disso tem problema essa pessoa. Porque você Uhum. julgar alguém, um semelhante, porque ele é mais gordo, mais magro, mais preto, mais branco que você, é pífio, é raso. De novo, é fazer de uma pessoa que pode ter um conhecimento ímpar para te agregar nada, porque você simplesmente acha que ela é pior que você porque ela é gorda. Assim, e a gente volta naquela coisa que a sociedade ela sempre critica o que está fora do padrão, né? Valendo lembrar que em qualquer momento todos nós um dia estaremos fora do padrão que a sociedade impõe, tá? Não é mesmo? Isso é muito interessante pensar sobre isso, tá?
entendeu? Agora, essas questões de é muito fácil falar do corpo, é o mesmo que dizer, é muito fácil falar de um gordo quando não sofre gordofobia, quando não se sente na pele o que é isso. Aí a gente faz um paralelo, é claro que não é meu lugar de falar, mas só para as pessoas compreenderem o que eu acabei de falar, é muito fácil falar que racismo não existe quando você não sofre racismo. Exato. É muito fácil falar que a escravidão é uma pessoa, vocês estão de mimimi, de vitimismo. Você não Quando passa você por não foi essas escravo. questões. Exato, exato. Eu acho que as pessoas, ninguém vai entender, ninguém que não seja uma pessoa gorda vai entender o peso que é você não conseguir tirar uma camiseta. O peso que é, às vezes, você não conseguir tá no ambiente com outras pessoas onde está todo mundo ali sem camiseta, de sunga, de bermudinha, e você não conseguir, por quê? De novo, talvez você sequer seja julgado por isso. Mas Uhum. aqui dentro, ó, já fica assim, não, vão me chamar de gordo, vão me chamar de feio. Você retoma lá a época de escola da musiquinha gordo, balinha, saco de areia. Então, assim, é um trauma. Você está condicionado a achar que, porque eu sou gordo, eu serei julgado, eu serei taxado, e sempre de forma covarde, para mim, covarde, e sempre de forma negativa. Sempre de forma negativa. A não ser que você esteja num ambiente onde as outras pessoas tenham corpos parecidos com o seu, infelizmente, a comparação, a taxação é sempre de forma negativa. Exato. Pô, vou tirar um tempinho pra gente ler ali mais comentários, que a gente tá tendo bastante comentários hoje. Olha só, Tarcísio Jardim, de novo, ele colocou assim, ó. Uma vida toda sofrendo bullying, preconceito, sendo atacado, criticado, do nada, querem que isso se resolva da noite pro dia sem nenhum apoio. Isso se estende a todos os preconceitos. Verdade. Uhum. Saturnarte, exato. Seu corpo é algo privado. A sociedade espera que a gente nos explique. De verdade, a sociedade acha mesmo que a gente tem que dar explicação por aquilo que você simplesmente é. Isso mostra que as pessoas se incomodam com nossos corpos. Sempre, sempre. Galera dizendo que tá muito interessante, tá mesmo, Roger, tá sendo incrível. O Thiago disse exatamente falta de empatia. Saturnarte, a pessoa é de fato construída pelo sistema. As coisas não se veem preconceituosas. As pessoas não se veem preconceituosas porque elas foram criadas a verem as pessoas diferentes como erradas. Fato de novo, aquela história. Uhum. Criança não nasce preconceituosa. A criança é educada em casa, ensinada em casa a ser preconceituosa. Dona Ana Maria disse assim, falta empatia e respeito. Fato. Eu acho que todos os comentários que a gente está recebendo vão muito de encontro com aquilo que a gente está dizendo. Se a gente sofre gordofobia, se o preto, a preta sofrem racismo, se o afeminado sofre preconceito, se a trans sofre preconceito, não é porque a nossa sociedade nasceu preconceituosa. É porque nós somos ensinados a sermos preconceituosos. É porque nós, mais uma vez, eu repito, vivemos numa sociedade machista, heteronormativa, cis e branca. Só que todo mundo esquece das nossas reais origens. Todo mundo acha que a mulher preta não tem valor. Todo mundo acha que o índio não tem valor. Só que quem mesmo aqui tem sangue europeu de verdade correndo nas veias? Ninguém, né? Ninguém, porque ninguém nasceu lá e veio pra cá. A gente tá falando com uma maioria de 90% que nasceu aqui, em solo indígena, em solo preto. Mas as pessoas esquecem. É que, na verdade, isso é uma reprodução, né? Tá só reproduzindo um comportamento de outros países. Exato. Né? Mas na real. Ai, complicado. E é um assunto, Roger, que a gente. Existem tantas vertentes que a gente pode falar, existem tantas coisas a serem ditas, existem tantas coisas a serem discutidas, mas assim, eu acho que pra gente o mais importante, como eu digo sempre também, não são os números. Eu não tô olhando pro tanto de views que a gente tá tendo. O que mais me importa, o que mais me toca é ler essa quantidade de comentários de pessoas que talvez nem tenham passado por gordofobia,
mas que entendem o nosso lugar de fala, que dão voz a gente e que não julgam como um mimimi, como um, ai, tô querendo aparecer, tô querendo palco, porque não é isso. Porque o que você, de novo, o que você disse é 100% de verdade. Só vai entender o que é seguro, só vai entender a liberdade de tirar a camiseta para um homem gordo quem é gordo, quem já foi Exatamente. gordo, quem está gordo. É, de novo, libertador. Aí tem um... Pode falar? Não, não, pode falar, termina falando que eu Não, eu vou tô demorar de dizendo, um ponto. eu tô dizendo assim, eu ia terminar dizendo que assim, é um empoderamento ímpar. Ímpar, ímpar, Sim. ímpar. Bom, o que a gente não falou é sobre uma questão muito importante na gordofobia, a questão da moda, né? Fato, Isso fato. é muito importante. Muita gente me pergunta, ai, Roger, como você veste bem? Onde que você compra suas roupas? Gente, eu vou começar a contar para vocês agora como começou o meu rolê com roupa. Eu sempre queria roupas legais, né? Só que assim, queria me vestir de uma forma mais bacana, poderia tão dura, só que não tinha. Você entra na Riachuelo, um exemplo aí, as melhores roupas, as mais descoladas, as que tinham mais a minha cara, não tinham o meu número. Não tinham. Não tinham. E assim, e quando tinha um número que, por exemplo, uma calça que cabia em mim e era bonita, era sempre assim, era uma calça muito grande. Então, assim, não era, não era uma peça que era feita com a modelagem, com cuidado, sabe? Eu comecei a achar roupa para mim quando eu comecei a usar peças femininas, entendeu? E o engraçado é que sim, por exemplo, você pode se lá ver no meu Instagram, por exemplo, eu tenho um casaco meio peludo marrom, um tom meio de vinho assim, ele é uma peça feminina, eu comprei ele na Forever 21, entendeu? Aí eu achei ele no tamanho GG, entendeu? Aí lembro que né, pego umas calças também femininas, porque a calça eu umas coloridas, porque eu não achava calças assim masculinas, né? Aí também entra a questão da heteronormatividade, de uma roupa masculina ser aquela coisa mais neutra, sem tons escuros, entendeu? Nunca tinha uma coisa muito colorida. A não ser que no fato desse movimento teve alguns anos atrás de bandas como Restart e tudo mais, mas mesmo assim era aquela coisa skinny super apertada. Uhum. E assim, eu comecei a reinventar o meu processo de comprar roupa. Em alguns momentos eu comecei a produzir roupa, não eu costurar, mas assim, comprar tecido, ver alguém para costurar e fazer. Por exemplo, eu tenho um casaco que fiz de um look de aniversário, cinza. Ele foi feito para mim, ele foi feito para o meu corpo, porque eu encomendei, e você não acha. Você não acha. É E não é da verdade. boca para fora, você não acha. Simplesmente Não, não acha. não, não. Entendeu? O que você falou é assim, a gente tem as ditas lojas de departamento, né? Que você vai achar de tudo, blá, blá. Você acha, até você vestir um 42. Passou disso, passou É, disso, você vai ter que procurar uma loja específica onde uma camisa custa R$ 200, entendeu? Isso é muito bizarro, isso é muito bizarro, isso é e, muito bizarro. e, e além disso, são aquelas estampas esquisitas, aquela coisa muito antiga, nada adequado à sua idade, à sua pegada Sim, jovial. Então, assim, sim, é muito complicado. exatamente. Tem uma loja, eu não vou lembrar o nome agora, em Niterói, Rio de Janeiro, e fala que é loja plus size. Aí você entra na loja, só tem roupa social. Não, é Só bizarro, roupa social. é bizarro, é bizarro. Não tem mais nada aqui. Entendeu? Tem mais um comentário aqui, Rob, que eu achei bem legal, olha só. É do José Pardelli. As pessoas são Hum. cruéis quando querem. Parece que gostam de machucar. Mas a questão é, até que ponto deixamos isso nos afetar? Que é muito daquilo que você disse bem no começo. Eu acho que também cabe a cada um de nós tomar posse do que é meu. Meu corpo é meu. Quem vai falar dele sou eu. Quem vai colocar defeito ou qualidades sou eu. Então eu acho que isso também é muito verdade. As pessoas precisam estar com o seu emocional bem tratado, Uhum. com o seu psicológico bem informado, para que tome posse disso aqui, e não deixe ninguém fazer mal por isso.
Eu acho que a gente acaba podendo contextualizar que a gordofobia, ela existe, ela precisa ser combatida, ela precisa ser tratada e ela precisa ser exposta. Mas além disso, nós, como gordos, ou qualquer pessoa que sofra qualquer tipo de preconceito, de injúria, é preciso que a gente tenha força para nos tratarmos, para estarmos fortes, para rebater isso, para combater isso. Que é como você disse. Hoje, Roger, você é gordo. Beleza, obrigado. Me conta uma coisa que eu não sei. Ou então, você chegar em casa e ficar remoendo isso. Ou ainda, eu sou gordo. E você quer falar mais alguma coisa? Você quer debater mais alguma coisa sobre o meu corpo? Sobre o que eu sou? Eu acho que enquanto a gente não levar em conta que nós precisamos também tratar da nossa saúde mental, do nosso emocional, do nosso psicológico, a gente pode ser muito vítima de coisas que não precisam mais ser ofensivas, ser um ataque de fato a nós mesmos. É uma questão de peso, essa ideia. Sim, sim. Gordo não é xingamento. Nenhum. Tá, beleza. Gordo, tá, meu biotipo, e aí? Entendeu? Elas não tem que incomodar porque Exato. entendeu? Exato. É nosso. Eu queria entender que passa na cabeça de uma pessoa que ela fica irritada. Por exemplo, se uma mulher gorda vai de biquíni pra praia, se ela usa um fio dental, tá aí, qual o problema? Exato. Ai, não tem coragem, tá? Como assim, coragem? Exato. Entendeu? Exato. Do ponto de vista de uma sociedade cruel, preconceituosa, eu acho um ato, um ato político, realmente um ato corajoso, um ato empoderador, de você ser quem você é e botar a cara a tapa. Beleza, nesse ponto sim. Agora, dizer que é coragem no ponto de, uma mulher feia, que vai desse jeito, devia estar escondida, tapada. Não. Desse ponto, não. Entendeu? Roger, eu queria encerrar com você, primeiro, te agradecendo muito, muito. Eu que agradeço a muito. oportunidade. Foi incrível. E aí, como a gente está falando tanto de gordofobia, de que esse corpo é meu e quem tem posse dele sou eu vou te pedir licença para fazer uma coisa, porque algumas pessoas podem estar se perguntando assim, mas esse calor, 30 e tantos graus em São Paulo, por que ele está usando preto? E aí, por que eu estou usando preto? Talvez porque preto seja mais formal, ou porque preto emagreça. Não é nada disso. Eu estou usando preto só para dizer para vocês que preto pode emagrecer, pode ser formal, pode ser o que for. Mas para mim, eu estou usando porque eu gosto de preto. Mas mais importante que isso, eu gosto de mim, eu gosto de quem eu sou. Eu amo meu corpo. Sim. Olha aí. E isso aqui é um corpo gordo. Isso aqui é um corpo gordo. Eu vou fazer um chá. Peraí. Um momentinho. Eu não tenho problema algum com isso. Problema algum com isso. Cigarro aqui. Olha, gente, tá vendo? Exato. Ó. Entendeu? Gordo e tô de boa com isso. Exatamente. Roger, querido, gratidão imensa por tudo isso, querido. Um beijo no seu coração. Tá bom? Meus amores, esse foi Roger Chagas, artista audiovisual, fotógrafo, cozinheiro e gordo com orgulho do corpo lindo que ele tem. Sigam o Roger nas redes sociais, @ChagasRoger. O Roger é RHOGRE, tá bom? Isso aí. Roger, beijo no coração de vocês. Tchau, hoje, gente. Eu entrevistei Roger Chagas, a gente fica por aqui. Eu sou o Vini Ribeiro, outro gordo com orgulho.